Pessoal, a gente está aguardando dar o horário, tá bom? Tem mais gente chegando também. Explicando um pouquinho do funcionamento da ferramenta, tá? Para garantir aqui o máximo aproveitamento, a imagem e o áudio foram desativados, tá? Mas vocês vão identificar no menu superior um balãozinho escrito PIR, que é uma aba específica para perguntas e respostas. Durante todo o evento, vocês podem estar interagindo conosco, fazendo perguntas dentro dessa aba, porque a gente consegue compilar. Muitas vezes a pergunta de um é a pergunta de várias outras pessoas, vocês podem até votar nas perguntas, mas o objetivo é a gente responder todas até o final do evento. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos aqui a presença de todos, empresas, escritórios de contabilidade, desenvolvedores de sistema, profissionais da área de TI, servidores públicos. Agradecemos a presença de todos. O prefeito Gustavo Nunes agradece o empenho de vocês e reafirma nosso compromisso, o compromisso da Secretaria de Fazenda e da Fiscalização Tributária, de estar ao lado do contribuinte durante todo esse processo de reforma tributária, que tem
trazido grandes desafios, tanto para o contribuinte, tanto para o trabalhador da área, mas também para o município. Nós estamos buscando melhorar a cada dia, nos esforçando sempre para ampliar o nosso conhecimento, para atendermos melhor a população de Patinga. Quero agradecer aqui também a Sigcorp, na pessoa do Gladson, que vai nos trazer muitas informações, novidades, esclarecer nossas dúvidas, e agradecemos a Deus por essa oportunidade. Fica aberto, então, nosso workshop, e a palavra está com a Sig. Muito obrigada. Obrigado, viu, Maíra? Obrigado. Bom dia a todos, né? Quem está falando é o Eric, eu faço parte desse time da Sigcorp, né? Responsável pela essa parte de atendimento, né? De relacionamento, sucesso operacional. E antes da gente começar, eu queria primeiramente agradecer a presença aí de cada um de vocês, e destacar a importância desse momento para Ipatinga, tá? A Maíra, junto com a Glauciele, que são tão importantes contatos que nós temos aí dentro, conseguiram proporcionar esse momento, né? Então, a gente está vivendo uma das maiores transformações que o sistema tributário brasileiro já teve nessas últimas décadas, tá? Essa reforma tributária, ela não é uma mudança só de impostos, né? Porque a gente às vezes pode pensar, mas ela traz uma mudança na estrutura mesmo, na forma como as empresas, contribuintes, os próprios profissionais de contabilidade, né, o próprio poder público, como que eles vão se relacionar com essa tributação, né? Como que eles vão se relacionar com a tecnologia, com a informação fiscal, né? Então, 2026 já começou um ano extremamente importante e agora está iniciando um processo de transição bem forte, principalmente com a introdução do IBS, do CBS, né? Novas exigências que começam a fazer parte agora da nossa realidade, né? Da realidade dos contribuintes, das administrações públicas, né? Então, a ideia desse workshop aqui é ter um propósito bem claro aqui para todos, né? É preparar, essa é a nossa mensagem. Preparar o município, preparar os servidores, preparar os contadores, as empresas, né? Os prestadores de serviço, todo aquele que faz parte desse ecossistema, né? A ideia é que vocês compreendam o que está mudando, né? E como que a gente deve se adaptar a essa nova realidade tão importante no Brasil. Tá? Então, mais do que falar sobre lei, a gente vai falar sobre impacto, tá? Impacto prático mesmo. O que essas mudanças impactam no nosso dia a dia, né? Na emissão dos documentos, os novos tributos, né? Na integração dos sistemas, né? Nessa tecnologia toda, né? Que processos, que reflexos, onde tudo isso impacta na nossa vida. Então, essa é a ideia, tá? Então, eu acredito que momentos que a gente tenha, como esse aqui, que é só o primeiro de muitos que com certeza a gente vai fazer, tá? Eles são fundamentais porque essas mudanças, elas exigem informação, tá? E muitas vezes a gente também carece dessa informação. Então, quando a gente consegue unificar muita coisa do que a gente garimpa mesmo no mercado, a nossa ideia sempre é repassar isso para todos vocês, tá bom? Então, em nome da SIG, eu agradeço o município de Ipatinga por essa oportunidade, pela confiança, tá? E agradeço especialmente a presença de todos aqui, tá? Espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva mesmo, esclarecedora. O Gladson já falou das perguntas e respostas, mandem mesmo, tá? A ideia é que a gente consiga responder até o final dessa apresentação todos os pontos, tá bom? E que no final desse nosso encontro, né, que todos estejam um pouco mais preparados para esse novo cenário, né, mais tranquilos com isso, tá bom? Gladson, vamos seguir. Muito obrigado a todos e um excelente workshop, viu? Perfeito, Eric, Maíra, obrigado pela abertura, tá? Vou conduzir aqui com vocês este workshop. Meu nome é Gladson Alexandre Pereira, estou aí na Sigcorp desde 2018 e vamos falar de reforma,
né? Um assunto que a gente tem escutado aí nas redes sociais, já tem dado um trabalho para a gente aí na emissão de nota. Todos vocês que são empresários, contadores, sócios que trabalham na empresa administrativa, já tiveram aí uma situação atípica, né? Que evidentemente irrita, que evidentemente incomoda, mas toda mudança de sistema, ela é assim, né? Nós participamos de reuniões envolvendo membros do comitê gestor, membros da Receita, da parte técnica também, e até eles ainda estão descobrindo como as coisas funcionam, fazendo, planejando. É literalmente trocar a roda do carro e ele andando. Isso é uma prova da complexidade do sistema tributário brasileiro, daí porque precisava de reforma. Então, assim, profissionais da área, advogados, contadores, administradores, empresários, nós estamos pedindo uma reforma tributária há muitos anos. Ganhamos agora, né? Ah, existe a discussão se a reforma ela é a melhor reforma, se ela poderia ter sido melhor, mais simples, se a transição poderia ocorrer de forma diferente. São discussões válidas. Mas o que a gente tem? Tá? É a emenda constitucional 132, que criou aí o pilar constitucional dessa reforma, a Lei Complementar 214, que já fixou alguns prazos para a gente, e agora nós temos aí que atender. Mas, de uma forma ou de outra, o horizonte, né, com essa reforma, ele se apresenta ser mais calmo, mais tranquilo que aquilo que a gente vive hoje. É claro que agora, mudando de um regime para o outro, nós estamos literalmente em águas tortuosas, porque é a fase de transição, né? Nós fizemos alguns eventos como esse no final do ano passado, e a gente já imaginava que 2026 seria um ano bem complicado, tá? Então, ao prever uma mudança de sistema, nós não conseguimos aí antecipar todos os inconvenientes que virão dele, mas nós pensamos, evidentemente, nas melhoras que esse novo sistema vai trazer. Então, o objetivo aqui desse evento não é nem focar na parte jurídica da reforma tributária. Tratar um pouquinho do split payment, falar da toda a sistemática da tributação no destino. Eu acho que se a gente fosse entrar nesses pontos hoje, a gente vai ficar aqui até 18 horas da tarde. Tá? Então, o objetivo é entrar em pontos práticos que envolvem as empresas de Ipatinga e principalmente aqui voltado para o web service, tá? A sistemática de configuração aqui do web service, onde nós temos aqui o nosso desenvolvedor, o nosso técnico, Dagoberto, que vai continuar para vocês, com vocês, mostrando um pouquinho dessa configuração. Tá? Então, nós já sabemos aí que a reforma foi uma grande mudança, né? É uma grande mudança. Criou-se o IVA dual, o IBS, CBS, com a tributação no destino, e nós temos aqui esse prazo de transição. Então, nós estamos aqui agora no primeiro marco, né? PIS e COFINS, sem alteração imediata na legislação, apenas o destaque dele, que é um pouco diferenciado em razão da nota técnica 7, vamos falar um pouco mais disso. CBS com a alíquota de 0,9 ainda em fase de teste. ICMS e ISS sem alteração, né? Entre aspas, ISS a gente viu que alterou algumas coisas em decorrência da incompatibilidade de, muitas vezes, sistemas municipais com o sistema nacional. A carta de correção é um evento claro disso, tá? IBS estadual, tá? Com a alíquota de 0,1%. Não tem IBS municipal em 26, só a partir de 27. IPI sem alteração, imposto seletivo ainda sem alteração. Ano que vem, nós já temos o fim do PIS da COFINS, né? Passamos muita raiva esse ano com o PIS e COFINS, e ano que vem ele acaba. E nós vamos ter, então, o imposto seletivo para substituí-lo na perspectiva federal. Como que isso vai funcionar? Não sabemos. Na Lei Complementar 214, ele estabelece um esqueleto do imposto seletivo, mas ainda não tem aí uma lei ordinária federal regulamentando. Então, estamos esperando isso aí. Até que isso aconteça, nós sabemos que começa em 27, tá? Então, mais mudanças aí, tá? Tem o pessoal no comitê gestor até brinca, né? Que nós não estamos aqui falando de uma reforma tributária. Estamos falando de várias reformas tributárias, porque a todo momento, em especial 26 e 27, nós temos reformas, alterações, emendas e várias ações que devem ser feitas aí, seja na parte prática, seja na parte jurídica. Ainda há muitas incertezas. Então, não é algo que vocês contadores sentam e explica para o seu cliente está resolvido. As coisas mudam e mudam constantemente, tá? Então, nós temos 28 aí já com uma alíquota, 27 e 28 com uma alíquota já efetiva de CBS,
ICMS e ISS ainda sem alteração também, tá? Mas nós já temos 27 e 28 com uma alíquota aí real de 0,05% para o IBS estadual e 0,05% para o IBS municipal. E a partir de 29 nós temos então o ICMS e o ISS reduzindo gradativamente a sua alíquota até chegar em 33 a sua extinção, onde o IBS estadual e municipal vai ter plena vigência, tá? Então, antes não, né? Não vamos nos focar 27 em diante, vamos ficar aqui hoje em 2026, tá? Uma consideração que é extremamente importante da gente estar tratando é que, embora o município continue competente para legislar, regulamentar o ISS, ele não tem a mesma competência no caso do IBS. Embora o IBS, ICMS e IBS e CBS tenham a mesma estrutura normativa, tá? A mesma regra, o fato gerador, as hipóteses de incidência, é o que a gente chama de regra matriz na academia, né? Quem é o ente instituidor é a União. O município ele perdeu espaço muito nessa sistemática, onde ele vai basicamente definir a alíquota. Daí agora nem tem que se falar em alíquota municipal, que ela ainda está fixa. Então, lá na frente, o município vai ter o espaço para definir a alíquota. Mas agora, tudo é da União. O que significa que a gente, hoje, estamos mais preocupados com as questões operacionais, destacar IBS e CBS, não estamos ainda tão preocupados com a sistemática de regimes especiais, IBS, ano que vem, possivelmente, isso já vai ficar um pouco mais evidente, tá? O ponto é que o município ele não tem voz para dizer o melhor caminho, não é interpretação. A interpretação do IBS, da CBS, ela é única do comitê gestor. Por que disso? A lógica de todo sistema é uniformização e padronização. Se eu permito que cada município interprete, eu volto para o cenário atual. Que cada município legisla, interpreta e aplica conforme seus termos. E nós sabemos, vocês aí de Ipatinga, né? Eu estou hoje em Valadares, então Timóteo, Ipatinga, Valadares, Teoflotone, são cidades próximas e que interpretam e aplicam a legislação tributária do ISS de formas economicamente distintas. Tá? Então, isso é uma realidade. O objetivo da reforma é concentrar, centralizar e padronizar. Mas nessa fase de transição, nós temos uma situação um pouco peculiar. Tá? O objetivo último de uma nota fiscal, do documento fiscal propriamente dito, é comprovar, é atestar a realização do fato gerador. O fato gerador é uma previsão da norma, né, que quando ela se concretiza na realidade, nós temos então a ocorrência do fato gerador no seu aspecto material, e a nota fiscal ela serve para quê? Para atestar que aquilo aconteceu. Só que agora, a mesma nota fiscal ela está atestando dois tributos diferentes, com fatos geradores, regras de incidência, com situações de imunidade, isenção, redução, abatimento de base de cálculo completamente distintas. Então, são dois cálculos que devem ser feitos na mesma nota fiscal. Então, aqui no sistema, nós vamos mostrar para vocês. Primeiro, eu tenho a parte de calcular o ISS. No momento seguinte, eu entro para o cálculo do IBS. Até porque, para o cálculo do IBS, eu tenho que antes deduzir o cálculo do ISS. Né? O valor do ISS ele é deduzido da nota, do cálculo, da base de cálculo, melhor dizendo, do IBS. Então, eu tenho que fazer esse cálculo separado por etapas. Então, a gente tem telas diferentes para permitir vocês fazerem isso. Tá? Então, a mesma nota fiscal, nós temos as duas informações. Destaque, observação importante. Até a presente data, o layout de impressão, aquele PDFzinho, tá? Tanto no sistema da SigCorp quanto da Receita, não está ainda com os novos campos do IBS. E nós já estamos emitindo com o IBS e enviando para o ambiente nacional com o IBS. Bonitinho. Mas quando você vai no ambiente nacional e imprime a nota, ela ainda não está saindo com os campos na nota de IBS-CBS. Aí vem a pergunta: como que eu sei que está certo? Tem que baixar o XML e comparar. Porque a Receita, embora no cronograma inicial isso era para ter estado em produção e homologação, perdão, em homologação, agora no começo de junho, dia 1º de julho, eles anunciaram que isso só vai entrar no dia 3 de agosto. Então, no dia 3 de agosto, nós vamos ter a visualização do layout de pressão da DANF, tanto em produção quanto em homologação da nota fiscal. Então, você pode emitir nota no ambiente de homologação, vai sair com o IBS, CBS no XML, mas quando vocês imprimem o PDF, ele não tem essa informação hoje. Tá? Então, vou entrar em mais detalhes à frente, mas só dando esse destaque aqui nesse momento. A nível de simplificação, tá? Nós saímos aí de uma multiplicidade, de uma miríade de layouts de nota fiscal, cada município tinha o seu, para um, tá? Que é esse aqui, nota fiscal modelo nacional. Isso agora em 26.
Então já caminhamos aí, embora a gente tenha muita coisa para fazer ainda, nós como país mesmo, como Receita também, a nível de padronização e ações a serem feitas, já caminhamos aí muita coisa, porque de 25 para 26 a gente teve toda uma padronização que aconteceu no Brasil inteiro. Agora, não é o único documento fiscal. Então, essa simplificação, muitas vezes prometida com a reforma tributária, era uma simplificação, vírgula. Porque, de fato, eu estou simplificando comparado ao sistema que eu tinha, mas nem de longe eu estou falando de um sistema que ele é simples. Tá? É a mesma brincadeira semântica que nós fazemos com o próprio Simples Nacional. Ele é simples? É. Né? Ao invés de eu ter que pagar vários tributos separados, eu faço uma declaração só, né, e pago uma guia só. Agora, não significa que a sistemática do Simples Nacional ela seja propriamente simplificada, simples propriamente dita, porque que a ferramenta como um todo, o próprio cálculo PGDAS, é extremamente complexo, tá? Então, além dessa sistemática que a gente tem, temos ainda as DERs. Por que a DER é importante, tá? Bancos, operadoras de seguro, né, planos de saúde, vão ter, a partir de agora, que ter a DER. Então, perceba que eles vão estar utilizando o regime duplo. Né? Bancos, principalmente, vão ter que declarar a DESIF, especificamente a DESIF, para fazer o cálculo do ISS bancário, e vão ter que enviar a ADR na plataforma específica do limite nacional. Então, complicou a vida deles? Complicou. É como eu disse, não dá para a gente antecipar todos os inconvenientes que a mudança de regime vai ter. Mas estamos olhando lá na frente, tá? Então, assim, eu estou dizendo aqui no coletivo, mas não é nem opção da Sigcorp, não é opção minha como pessoa. Né? É isso que o sistema, que a Receita, que a reforma está nos impondo. Então, é uma obrigação a mais, tá? Quem tem que se preocupar com a DERE é as empresas que estão obrigadas a ir. Né? Os demais contribuintes não precisam se preocupar nesse momento. E também aqui os novos documentos, né? Documento de compra e venda de imóvel, documento de locação de imóveis, locação de imóveis, tá? Que já é uma realidade, tá? Já estão previstos, mas não são para agora. Agosto não tem ainda nota específica de locação de imóveis, nada disso, ainda. A Receita já tranquilizou todo mundo, tranquilizou, né, todo mundo aí nesse sentido. A publicação da nota técnica 9, né, que é quem descreve com mais detalhes isso aqui, ainda não tem cronograma de implementação. Olha só, a Receita publicou mês passado nota técnica 9. O que entra em produção em agosto? Nota técnica 4 mais PIS e COFINS, a nota técnica 7. Ponto. 4 e 7. Todo que veio para frente ali, porque a 6 vem falando da NFS via, mas teve a 5, teve a 8 com o novo layout da DANF e agora a 9. Isso não tem cronograma ainda, tá? Até por conta disso também que algumas empresas, associação de empresas, sindicatos, até mesmo a própria ANM, solicitaram aí para a Receita Federal uma prorrogação de mais um mês nas regras aí do IBS, da validação das regras do IBS-CBS, para começar 1º de agosto, junto com o Simples Nacional, né, o que ainda não ocorreu. Então, oficialmente, até a presente data, consultei hoje cedo, ainda não tinha notícia, então nós estamos trabalhando com prazo de 3 de agosto, tá? Mês de agosto trazendo isso. Isso aqui é só para mostrar para vocês o fluxo de informação, tá? Nota fiscal emitida por vocês, tanto em tela, acessando a ferramenta, como via web service. Ela vem primeiro para o sistema da Sigcorp, que é o sistema de Ipatinga. Nós, então, transmitimos essa informação para o ambiente nacional. Era assim, começou 2026 assim, vai continuar assim com o IBS-CBS. Tá? Então, a informação chega para a gente, nós mandamos para lá. Por que esse ponto é importante? Vocês vão perceber, principalmente quem emite, quem tem uma empresa, contabilidade, por exemplo, que tem empresas que emitem diretamente no ambiente nacional. Vão emitir nota pelo ambiente municipal. Vocês vão perceber que o ambiente municipal é simplificado. O que nós fazemos? Nós fazemos um depara de informações. A informação que você coloca aqui, nós quebramos essa informação para o padrão nacional para encaminhar para lá. Daí porque a emissão aqui é simplificada. Vocês vão ter que estar informando a alíquota de IBS, a alíquota de CBS? Não, a alíquota está fixa, o campo já está lá, vocês visualizam. Vocês vão ter que informar todos os campos no CSML, todos os quase 300 campos envolvendo emissão de nota fiscal? Não, vocês vão informar os campos que estão no nosso layout, nós fazemos o deparo e mandamos para lá. Então, tem campos dentro do sistema da Sigcorp que ele se desdobra em 5 ou 6 campos dentro do ambiente nacional, a dependendo da regra. Esse deparo é extremamente importante para permitir aí uma transição mais suave.
Tá? Que a empresa hoje ela não vai precisar do dia para a noite ter que descobrir 500 coisas diferentes ou ter que adaptar todo o seu ERP do dia para a noite. Então, essa transição escalonada foi feita nesse sentido. Tá? Então, a informação vem para a base Sigcorp, daqui nós transmitimos para o ambiente nacional. Eu destaco esse ponto da uniformização e da padronização em decorrência de toda a sistemática que a gente está tendo. Um ambiente nacional centralizado, que vai ter efeitos não somente para a tributação de serviço, mas para toda uma sistemática do ambiente nacional. Quem declarou imposto de renda esse ano, via declaração autopreenchida, já percebeu um aumento de notas fiscais coletadas automaticamente, porque a Receita já consulta no ambiente nacional. Ano que vem, a declaração de imposto de renda vai ficar muito mais simplificada, porque se todas as notas, por exemplo, de saúde, que são dedutíveis, já estão no ambiente nacional, estão conectadas no meu CPF, quando eu coloco meu CPF na Receita, no Gov, e peço para fazer a auto-preenchida, eu já tenho uma conexão de informação. O objetivo disso, para a Receita, tentar simplificar o sistema em última instância, e, evidentemente, a gente sabe disso, é combater também a evasão, a sonegação, que a gente sabe que acontece com muita frequência, não somente para tributos federais, mas também para tributos no geral. Tá? Legislação municipal de Ipatinga vai mudar? Não, não. Desde que esteja em conformidade com a Lei Complementar 116. E por que a gente sempre coloca esse desde que? A legislação de Ipatinga tem um decreto municipal que institui o sistema de nota fiscal e prevê a carta de correção. Está escrito lá que tem carta de correção. O ambiente nacional aceita carta de correção? Não. Pergunta, eu fiz essa pergunta, né? O Dagoberto estava junto na reunião com os membros técnicos do comitê gestor, eles falaram assim: substitui. Mas substituição não é carta de correção, são coisas diferentes. Mas não tem, né? Então não existe carta de correção. O que aconteceu com a legislação municipal? Perdeu espaço, foi afastada aí. Na perspectiva jurídica, tem muita questão para discutir aqui, né? Se eu estou falando de um ato infraconstitucional, afastando um ato legal, o que eu tenho de validade, o que eu tenho de eficácia, é uma discussão bem acirrada. Efeitos práticos, parou de existir. Embora a legislação preveja isso, né? O que eu tenho com essa informação, sendo que o ambiente nacional não reconhece? Tá? Então tem esse destaque. Ipatinga é um município que desde sempre atua em estrita conformidade com a lei e com a melhor técnica de aplicação. Então nós não tivemos regimes, benefícios, isenções do município que precisaram ser cortadas por estar completamente incompatível. Encontramos prefeituras que tinham, por exemplo, redução de alíquota de ISS, que o cálculo final ficava abaixo de 2. Tínhamos isenção para todo tipo de atividade. Né? Nós sabemos que a Lei Complementar 116 tem restrições sobre isso, especialmente lá no artigo 6º. Tá? Mas então nós temos aqui a nota nova, a nova nota nacional e o ADN, e é essa sistemática que está funcionando hoje. Vocês emitem a nota no sistema, nós encaminhamos isso para o ambiente nacional, e esse é um método de transição mais seguro e menos traumático. Tá? Onde que nós encontramos a documentação da Receita Federal? É aqui. Nesse link aqui tem o QR Code, vocês podem escanear, mas o link também está aqui. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube depois, para todo mundo poder consultar. E o material também vai estar lá. E é nesse link da Receita Federal onde tem toda a documentação, onde tem todas as instruções normativas e as informações do que é ambiente de produção restrita. Isso é extremamente importante para a empresa que está participando aqui hoje e é optante pelo Simples Nacional e utiliza o seu ERP. Porque a partir de 1º de setembro, né, no prazo federal, nós vamos ver que Ipatinga tem um cronograma específico, no finalzinho eu apresento para vocês, mas no prazo, no prazo da resolução do Simples Nacional, 1º de setembro, vocês têm que estar emitindo nota pelo Simples Nacional. Então, onde que está prevista a documentação? Qual que é a sistemática? Está aqui. É nessa tela de documentação técnica, tá? E por que eu estou entrando nisso aqui também? Se vocês acessarem esse menu, tá, em documentação atual, nesse link aqui, e vierem nesse anexo 1, vocês vão encontrar esse arquivo aqui. Esse arquivo ele tem todo o layout de informações que nós encaminhamos para a Receita Federal, para o Ambiente Nacional de Dados. Quando vocês, né, solicitam a nota fiscal e ela é rejeitada, não é a gente que rejeita, é o Ambiente Nacional. Ele rejeita com base nessa tabela. Então aqui é uma tabela nem sei quantidade de linhas, deve ser uns 400 a 500. Tipos de erro diferentes envolvendo cada uma da situação. E cada erro está catalogado lá. Então, essa rejeição ela é própria do ambiente nacional. E o mais legal
é porque ela tem regras diferentes para validação de quem emite direto no ambiente nacional e quem emite via sistema próprio municipal. Isso é muito, muito problemático. Porque eu tenho situações, não sei se alguma empresa de vocês aí de Patinga passou por essa situação. A atividade 1414, ela teve uma alteração recente em 25, que permitiu a incidência no local da prestação. Nós entramos em 2026 e o ambiente nacional não permitiu isso. Logo depois que ele percebeu o erro, ele ajustou para quem usa o ambiente nacional, o emissor nacional. As empresas que usam ferramenta de web service, seja conectada com o ambiente nacional, seja via emissor próprio, só tiveram a correção em abril, 4 meses depois. Tá? Nessa abinha de atualizações aqui, vocês conseguem acompanhar essas novidades. Tá? Nem tudo é colocado lá, somente regra de negócio. Perdão, regras técnicas, eles alteram e a gente tem que descobrir. A Segcorp participa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, que é a FENAINFO, e sempre nós recebemos e-mail assim, fazendo varreduras, identifiquei uma alteração na regra do campo tal da Receita. Olha só, né? A FENAINFO, que é uma entidade privada, né? A pessoa está lá enviando nota e fazendo o teste, e identificou uma alteração. E a Receita não tem essa comunicação com a gente. Daí porque quando às vezes vocês estão emitindo nota fiscal, ela sempre foi, parou de funcionar, a culpa geralmente vem para a prefeitura, né? Prefeitura seguir corre. Mas é uma regra do ambiente nacional que mudou, porque do nosso lado não mudou nada. Então a gente tem que investigar, tem que descobrir, e não é algo que a gente consegue se planejar, porque não teve comunicação, tá? Mas as informações ficam aqui a nível de parâmetro, tá? Nível de legislação e regulamentos, apenas para citar para vocês, nós temos a emenda constitucional 102, a lei complementar 214, a resolução do Comitê Gestor número 6, né, a regulamentação do IBS-CBS, o ato conjunto aqui, tanto da Receita Federal e do Comitê Gestor, cada uma das notas técnicas, tá? Então agora o marco que a gente está, o paradigma de agosto, é a nota técnica 4, que está aqui, mais a parte de PIS, COFINS aqui da nota técnica 7, que é a regra do TPRET lá no CSLL. Então essa é a forma que nós temos hoje para trabalhar. A nota técnica 6 está falando da NFSE via, não é o caso aqui, apesar de que já tem em operação também o pedágio aí passando em Patinga, tá? Mas o que nós temos agora para aplicar em agosto, nota técnica 4, nota técnica 7, tá bom? Temos a resolução aí 140 do Simples Nacional, que foi alterada pela resolução 189 do Comitê Gestor do Simples Nacional, tá? Não é mais o Comitê Gestor do IBS-CBS, é o Comitê Gestor do Simples, que trouxe aí o prazo de vocês terem que começar a emitir nota no ambiente nacional a partir do dia 1º de novembro, e tem também os prazos específicos de opção pelo Simples Nacional, tá? Porque agora nós temos o Simples Nacional no regime híbrido ou Simples Nacional puro, que vocês também vão ter que começar a fazer as opções a partir do 1º de setembro, tá? Trouxe aqui também a orientação do Grupo Técnico 8 a respeito de obrigatoriedade de CNPJ para pessoa física, da unicidade cadastral e do CNPJ alfanumérico, tá? CNPJ alfanumérico, começando por último, é uma celeuma que já estava prevista, na verdade, há um tempo, para começar em julho de 26. Ok, tudo bem. Quando foi no final de junho, a Receita Federal publicou uma nota dizendo que ia postergar o CNPJ alfanumérico. Aí depois ela publicou uma outra nota, 10 dias depois, que iria antecipar a prorrogação. Tá? Então hoje, né, dia 23/7, o que nós temos? No dia 23, tá? Hoje, na verdade, é quinta-feira, das 7 horas até o dia 25, o sistema da Receita Federal, isso aqui não tem nada a ver com a Segcorp, eu só estou avisando vocês mesmo desse prazo. O sistema da Receita não vai permitir alterações, tá? Então, vocês contadores, quero abrir uma empresa hoje, quero fazer uma alteração, tudo inoperante, tá? O sistema volta a partir das 7 horas do dia 25, tá? Sábado, conforme comunicado aí, e nessa alteração, eles já vão adaptar o sistema deles para o CNPJ alfanumérico. Então, a partir das 7 horas do dia 27, tá? Na próxima segunda-feira, nós vamos ter, então, o primeiro CNPJ alfanumérico sendo gerado. O que isso impacta? A partir de segunda-feira, então, todos os CNPJs vão ser alfanuméricos? Não. Não é assim que a Receita publicou a nota. Tá? O que eles estão dizendo? Que eles vão esgotar a numeração do CNPJ atual primeiro. Tem
a TSE eleição vindo agora, então o TSE geralmente faz uma leva de CNPJ grandes para a Receita. Mas durante esse tempo de transição, nós teremos CNPJ alfanumérico. Então, no próprio manual de perguntas e respostas que a Receita Federal colocou para a gente, tem lá uma informação que você pode abrir uma empresa na segunda-feira, né, a matriz seu CNPJ normal, unicamente numérico, e você um mês depois solicitar a abertura da filial e a filial vir com CNPJ alfanumérico. Vai ser possível, porque a Receita vai fazer essa distribuição aleatoriamente. Qual que é o objetivo? Tentar permitir que todo mundo se adapte em tempo hábil, tá? Aqui na Sigcorp, o campo que recebe o CNPJ já está apto para receber letras e números, tá? Então isso aqui do nosso lado tá tranquilo. Não recebemos notícia ainda, até porque não existe, né? Nenhuma empresa ainda com CNPJ alfanumérico, mas a partir de segunda-feira, quando as primeiras empresas começarem a surgir com o CNPJ alfanumérico, nós vamos ver a ferramenta se comportando na prática com todas as telas de cadastro, evidentemente, tá? E encaminhando isso também para o ambiente nacional. Então, esse é o prazo que a Receita Federal anunciou para a gente. Então, a partir de segunda-feira, nós teremos aí, já veremos algumas notas, algumas empresas com CNPJ alfanumérico, tá? Obrigatoriedade de CNPJ para pessoa física. Esse documento aqui, ele está no site do Comitê Gestor, tá? Quando vocês clicam aqui em acessar documento, tem algumas orientações lá. Em via de regra, o que o Comitê Gestor e a Receita estão dizendo? Olha, as juntas comerciais ainda não estão preparadas para criar esse CNPJ para pessoa física. Porque olha só, no direito empresarial e impacto no direito tributário, nós temos que quem exerce atividade em empresa pode ser a pessoa física, chamada de empresário individual em nome próprio, ou a pessoa jurídica, a sociedade empresária. Aqui não estamos falando de pessoa jurídica. Por exemplo, o MEI, ele possui CNPJ, mas ele não é uma pessoa jurídica. Né? Contadores aí, advogados que atuam na área sabem disso com tranquilidade. Não é uma pessoa jurídica. É tudo a mesma pessoa. No cartão CNPJ está escrito empresário individual. O CNPJ é só um cadastro, só, para facilitar a segregação de informação. Esse CNPJ, que será obrigatório para pessoas para autônomo, vai ser a mesma coisa. Então, a junta comercial tem que estar apta para criar esse novo tipo de CNPJ, sob pena de acabar criando uma pessoa com personalidade jurídica, para esse autônomo, e ele vai ter todas as obrigações que uma empresa comum tem. Vai ter aí a contabilidade, vai ter que fazer todas as declarações, vai ter que manter balanço, tem que manter livro caixa. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é somente poder segregar. Porque qual que é o problema da Receita Federal hoje, tá? Contador que é autônomo e advogado que é autônomo, né? Engenheiro. Ele está tomando serviço e prestando serviço. Como que eu consigo separar quais notas ele tomou no exercício da atividade profissional das notas que ele tomou no exercício da vida dele? Ele foi no médico e tem uma consulta lá que o médico prestou um serviço para ele. Ou ele contratou uma pessoa para fazer manutenção de ar-condicionado. Foi o ar-condicionado da atividade empresarial ou ar-condicionado da residência dele? Não dá para saber, que é tudo mesmo cadastro. Isso para a Receita Federal, principalmente para o imposto de renda, faz toda a diferença. O que a Receita quer? Agora que ela vai ter acesso ao ambiente nacional, é segregar isso. Segregar. Então, tudo que for atividade empresarial vai estar nesse cadastro CNPJ. Tudo que não for, vai estar no CPF. Essa que é a lógica. Faz muito sentido. Resta ver essa operacionalização. O que a Receita já falou? Já está escrito. Nós não sabemos como nem quando, mas já está escrito. Quem já é autônomo hoje com inscrição municipal ativa não vai precisar fazer nada. A Receita orientou, a Receita disse, na verdade, que vai enviar orientações para a prefeitura e a prefeitura vai gerar esse cadastro com vocês. Tá? Basicamente, o que eu acho que eles vão fazer é pedir à prefeitura uma listagem, gerar o CNPJ e devolver para a prefeitura. É bem provável que isso aconteça. Quando? Sem prazo ainda, tá? Tá dizendo aqui que é somente a partir de julho, mas a partir de julho aqui nós não temos nenhuma outra informação. Pode ser que em breve tenha alguma atualização nesse sentido. Mas quem já é autônomo, não precisa se preocupar. Quem vai fazer a parte é a estrutura administrativa. Os novos, aí sim, nós teremos essa alteração, tá? E eu já chamo a atenção para vocês aqui do que está previsto no artigo 59 da Lei Complementar 214. Está aqui dizendo aqui que eu tenho um cadastro com identificação única. Nós implementamos aqui na base da Sigcorp, no começo desse ano, a unicidade cadastral, né? Tivemos até alguns problemas aí com empresas que tinham 2, 3 cadastros, né?
E estamos ainda adaptando muita coisa, alinhando com a prefeitura, fazendo um trabalho de higienização. E esse trabalho vai continuar durante muito tempo, porque, ó, pela dicção do artigo, vocês aí façam a leitura junto comigo, por essa dicção aqui, eu tenho que acabar com a inscrição municipal e estadual. Porque se é a identificação única, vai ser só CNPJ. E tudo na mesma base de CNPJ. Tem uma outra API que está sendo em fase de teste, é um projeto piloto ainda, então está bem restrito, que é a API de cadastro. O que a Receita Federal quer? Quando o auditor aí de Patinga colocar uma informação no cadastro da empresa, tá? Empresa qualquer, o fiscal que está lá em Brumadinho, que está lá em Uruçuí, que está lá em Barueri, qualquer lugar do Brasil, vai ter acesso a essa informação. Imagina isso. Um cadastro de empresas centralizado em âmbito nacional. É isso que está no projeto piloto. É isso que vai começar a acontecer. Tem previsão para isso? Ainda não. Só estou antecipando mesmo um assunto que vai voltar aí, vai vir em pauta, tá? Mas por enquanto não tem nada nesse sentido. Base de cálculo da nota fiscal, tá? Base de cálculo TSS, via de regra, preço de serviço, já está previsto aí, documentar 116, vocês já trabalham com isso? Beleza. Tem atividade de dedução? Tem. Beleza. Mas não muda. Já no IBS e na CBS muda um pouquinho. Tá? Nós vamos ter algumas situações que vão deduzir a base de cálculo. Então, por exemplo, o próprio ISS vai deduzir vai ser abatido da base de cálculo do IBS e da CBS. Né? Faz todo sentido, senão ia cobrar imposto sobre imposto. Né? Então, esses cálculos, como também de alíquotas, nós da Sigcorp estamos fazendo a maior parte deles. Tá? Tudo que é informação que a gente consegue inferir da base de conhecimento, nós estamos, então, fazendo via aplicação. Vocês vão ter que informar só algum percentual de redução, caso tenha, só um percentual de redução, caso tenha, ou elementos específicos da redução da base de cálculo do IBS da CBS. Olha só, olha o que está escrito aqui. Não integram a base de cálculo. O montante de IBS e CBS da operação anterior, estou falando aqui do crédito, o montante de IPI, descontos incondicionados, tem tudo bem. Aí eu tenho reembolsos, ressarcimentos. Nós, Sigcorp, temos como controlar isso? Prefeitura de Patinga tem como controlar isso? Então tem um campinho lá. Se você entende que o seu reembolso é dedutível, você vai lá e coloca o reembolso. Tá? Você contador, você empresário. Não sabe, na dúvida, emite do jeito que está, porque esse ano de 26 é um ano de teste. Então é o momento que a gente tem para se adaptar. Aqui a Receita ela vai estar validando os campos a nível de integridade, né? Mas a regra de negócio, que é dedutível ou não, ainda não dá para inferir. Então, essa regra aqui que infere de vocês, a contabilidade com a empresa vai decidir o que entra como dedução, o que não entra, tá? Os campos estarão lá. Você lançou lá que tem, a nota é R$ 1.000, você lançou que teve 200 de reembolso. Isso vai impactar no ISS? ISS é a nota do mesmo jeito. O cálculo do ISS é anterior para você chegar na nota do IBS, tá bom? Uma regra não impacta na outra. E o mesmo aqui para as alíquotas, tá? As alíquotas de IBS e CBS, nesse momento, são fixas, então não tem campo para você editar a alíquota. Também não vai ter, a partir do ano que vem, 27, porque vai ter uma tabela nacional com todas as alíquotas de todos os municípios. Então, vejam só, isso é simplificação. Né? Então, ao invés de você ter cada município com a tabela de atividade 116, em que cada atividade, cada item de serviço pode ter uma alíquota diferente, o município de Patinga inteiro vai ser uma alíquota de IBS. Eles vão decidir lá ainda como vai ser, com base na resolução do Senado Federal. Então é X. Vai ter uma tabela com todos os municípios do Brasil e todos os estados do Brasil. Então simplificou. Não vão ter que ficar fazendo cálculo mais de alíquota. Colocou a nota, a alíquota já vai estar numa tabela dentro da própria documentação, dentro do sistema. Tá? A tributação no destino também já é sabido, tá? E aqui os critérios de redução, por exemplo, que vai impactar as empresas de imediato, é o critério de redução de 30% para serviço de natureza intelectual. Nós também não estamos aplicando isso aqui automático, tá? No momento da emissão, vocês vão ter que informar esse percentual aqui. E aí temos também a redução de 60% de alíquota, prevista no artigo 128 a 142, para o serviço de educação, saúde, dispositivos médicos, transporte coletivo, produtos agropecuários. Então,
Então, nada disso vai impactar no valor efetivamente nesse ano de 26, porque a alíquota é unicamente teste, tá? Mas já é para vocês se familiarizarem com os campos. Antes de entrar aqui e avançar um pouquinho mais, eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, tá bom? Primeira pergunta aqui do usuário anônimo, o Dagoberto já respondeu. Mais um usuário anônimo perguntou sobre a gravação. Perfeito, iremos disponibilizar. Dagoberto também já respondeu. Ah, perfeito. Então a gente tem aqui poucas perguntas, eu até achei que atualizou, teria mais. Na verdade, tem uma da Lília, né? Ah, perfeito. Dagoberto também já respondeu. Dagoberto está excepcionalmente próximo. Valeu, Dago. É isso aí. Então, olha só, 2026, então, é um ano de só teste, né? Só teste entre aspas, porque quando não fizer o destaque do IBS e CBS, eu tenho, então, as implicações aí. A receita, inicialmente, estava previsto para 1º de janeiro de 26, o que seria absurdo. Naquele ato conjunto de número 1, no dia 23 de dezembro, essa data ficou fixa, porque a Receita esperou, né, 23 de dezembro para avisar que em janeiro, dia 1º, dia 3, na verdade, né, não iria fazer a validação do IBS-CBS. O que deixa todo mundo, assim, a ver navios, né, porque daria para ela ter avisado isso antes, né, porque não dava tempo para ninguém se adaptar. Aí publicou aquele ato normativo de número 1, dizendo que, a partir do 1º dia do 4º mês da publicação do regulamento, nós teríamos, então, a aplicação das regras. O regulamento, então, foi publicado no dia 29 de abril, 28 ou 29 de abril, agora não me recordo exatamente. Podia ter esperado um pouquinho mais, né, para inteirar maio, porque seria setembro, juntamente com o Simples Nacional, mas optaram por publicar naquele mês, e aí o prazo deu, primeiro dia do 4º mês deu agosto, então como o dia 1º dá num sábado, esse prazo virou 3/8. A própria Receita divulgou depois a nota técnica que as validações estarão em vigor aqui no dia 3/8, tá? Então nós aqui da Seguicorp seguimos esse regramento. Conforme a Receita determina, a gente segue essa data. Então, emissão de nota via tela, tá? Hoje, a empresa, o escritório de advocacia, a contabilidade, a construção civil, emite nota via tela. Hoje você loga aqui no município de Patinga, vai aparecer essa telinha, você clica em reforma tributária, exibe essa tela. Essa tela você vai informar o município de prestação, a NBS, se tem PIS e COFINS, as retenções federais você vai colocar aqui, e o PIS e COFINS de apuração própria também. Então, hoje é a tela que está assim. 3 de agosto vai ser essa aqui. Percebam que nós só acrescentamos um bloco de informação aqui de IBS-CBS. Então, ele aparece para vocês. A alíquota de IBS estadual, tá? E a alíquota efetiva de IBS estadual, como também o IBS municipal, é só para vocês consultarem em tela a informação. Vocês não têm opção de alterar. O mesmo aqui para a CBS, tá? Por quê? São fixas. São fixas. E por que eu falo de alíquota efetiva? Se eu informo aqui algum percentual de redução, vamos colocar aqui 30% para serviço de natureza intelectual, vai diminuir a minha alíquota efetiva. Então, esse cálculo hoje já é feito automático pela ferramenta. Os campos que vocês vão ter que preencher são esses aqui. Os campos de operações com bens móveis, o fornecimento próprio de bens materiais, o campo indicador de operação e o tipo de operação de campos governamentais, havendo informação na tabela, a gente preenche. O que nós fizemos? Inclusive, essa tabela está também para vocês aí baixarem. Foi uma tabela de cruzamento que nós fizemos entre o NBS e o tipo de operação e fizemos através disso uma lógica para identificar esses campos específicos para fazer para vocês auto-preencher. Então, quando vocês colocam lá o NBS, com base no NBS e na atividade, nós já trazemos o indicador de operação. Então, já vai vir ele para vocês, tá? Vocês só vão conferir, verificar se está certinho e vão para a parte cá de baixo, salvar. E tributos federais. Não tenho? Vai preencher do mesmo jeito. Não tenho? Só salvar. Então, a emissão em tela ficou simplificada, porque, como eu disse para vocês lá no início do evento, todo esse tratamento de dados, fazer esse deparo com o ambiente nacional, nós fazemos aqui via código Seguicorp. Então, a sistemática é essa. Só vai acrescentar os campos aqui de IBS e de CBS, tá? Então, na dúvida,
Na dúvida, você não sabe o que fazer, consulte seu contador. Seu contador vai poder te orientar. Se não tem um contador, contrata um contador. O contador vai conseguir orientar vocês se a atividade, de fato, ela é passível de redução ou não. Tá? Aqui da empresa nós não podemos inferir isso. Mas, como eu disse para vocês, as previsões estão previstas aqui. A alíquota de 30%, redução de 30% prevista no artigo 127 da Lei Complementar 214, tá? Redução de 60% previsto no artigo 128 a 142, aí tem as regras dizendo quem vai se beneficiar. Tem ainda outras deduções, eu não estou entrando em todas aqui, porque o objetivo desse evento é mostrar mais a prática, tá? E aqui a gente entra para emissão via web service ou um RP interno, tá? Onde que estão as informações? Se vocês acessarem o sistema de Patinga e clicar lá em web service, vai direcionar vocês para essa aba aqui. Os documentos já estão lá. Tá? O Dagoberto vai entrar em mais detalhes agora, logo na sequência. Mas vocês já têm o modelo conceitual da Abrasf, com todos os esquemas que a Sigcorp sempre utilizou aqui no município de Ipatinga, juntamente com as alterações que nós fizemos, a adaptação para o padrão nacional. Tá? Então, nós temos o manual complementar e a tabela de serviços, que já está aqui também disponível para vocês fazerem essa consulta. Então, vocês que têm o RP, têm o web service próprio, pede ao desenvolvedor de vocês, o técnico, para dar uma olhada nesse material. Está bem didático. O time de tecnologia da Sigcorp fez um trabalho brilhante, impecável, levantando todos esses dados. Então, dá uma lida no material, tenho certeza que não haverá dúvidas. Havendo dúvidas, pode acionar o nosso suporte, tá? No meu município, ponto online, é o que também vocês já costumam utilizar hoje, para poder identificar, sanar uma dúvida específica que porventura tenha, tá bom? Então, Júlio, essas informações já estão disponíveis para vocês, tá? Já foi publicado esse material. E o que que nós temos a partir de dezembro de 26, tá? Que é a adoção integral no Web Service padrão nacional. Conforme eu mostrei, hoje nós temos o padrão Web Service adaptado, tá? O ambiente nacional já disse que a partir de 26, no caso, a partir de 27, será obrigatório também o padrão nacional, então a Sigcorp vai atualizar isso aí a partir de a partir de dezembro de 26 para fazer essa atualização. Aí vai ter uma unificação a nível de layout mesmo, não vai fazer diferença se é ambiente nacional, se é ambiente próprio, tudo fica na mesma arquitetura, mas isso é um evento futuro. O que é que nós temos hoje, então? É o padrão Web Service adaptado, Abrasf adaptado, conforme a documentação toda está aqui, tá? Para as empresas que são optantes do Simples Nacional, que agora vem a segunda parte de mudança, vocês têm aí, conforme previsto no artigo 146 da Lei Complementar 214, duas formas de recolhimento do IBS da CBS. Ou vocês vão optar pelo Simples Puro, tá? O Simples Puro significa que vocês não vão poder creditar IBS e CBS, vai ser tudo dentro do Simples Nacional. Então, vai mudar pouquíssima coisa, vai mexer na nota fiscal, mas IBS e CBS vão ser incluídos aí na sistemática do Simples Nacional e você não vai ter direito ao crédito. Ou você vai ter que fazer o recolhimento do IBS e CBS por fora e vai ser um regime híbrido. Qual que é a grande vantagem? Você vai poder acreditar no crédito e débito do IBS. Qual que é melhor para sua empresa? Conversa com o seu contador. Porque há poucas informações disso ainda, então não está muito certo de como que isso vai operar na prática, e cada segmento, né, você vai compensar dependendo do segmento, da quantidade de créditos que vocês vão poder compensar. Então, cada atividade, o contador tem essa informação, ele vai poder acompanhar isso com vocês e dar a resposta mais prática, né, mais direta e eficaz a cada realidade, a realidade de cada empresa. Quando que isso começa? Agora, em setembro. Tá? Em setembro, nós já temos aí a abertura do primeiro prazo de opção. Tá? E começa 1º de setembro. Isso foi previsto na resolução 186 de 2026, trazendo então essas alterações aí para quem são optantes do Simples Nacional. Tá? Então, nesse momento, 26, quem é optante pelo Simples Nacional não precisa destacar IBS, CBS, a nota fiscal, porque isso já está previsto desde a redação originária da 214. Tá? Quem é optante pelo Simples em 26 não vai precisar fazer basicamente nada a nível de atualização de layout. Vão continuar emitindo nota como vocês estão fazendo hoje, tá bom? Então, dentro desse modal que nós mostramos para vocês, esse campo de IBS e CBS não vai aparecer para as empresas que são optantes do Simples, tá? Porque vocês não têm destaque de IBS e CBS. Vai ficar só a telinha normal que vocês estão usando hoje, essa telinha aqui.
tá? As empresas optantes do Simples. As empresas optantes pelo Simples, que utilizam um ERP, aí sim vocês vão ter que integrar aqui com o ambiente nacional, que é a mesma documentação técnica que a gente já passou para vocês. Tá? Então, a documentação técnica da Receita não muda, muda é o caminho que vocês irão fazer essa consulta. Então, hoje, o que vocês fazem hoje? Emissão de notas, emissão de guias, consulta de relatórios, o próprio plantão fiscal, serviços prestados tomados, tudo isso vai acontecer aqui no ambiente da Prefeitura de Ipatinga. A partir de 1/9, com exceção de emissão de nota, todo o restante vocês vão fazer a mesma coisa. Relatórios, guias, plantão fiscal, tudo dentro do sistema municipal. Agora, a emissão vai ser via ambiente nacional e nós vamos fazer a coleta, tá? Atenção, atenção, esse ponto é importante. MEI, que está emitindo nota via ambiente nacional, e empresas no geral que usam ambiente nacional. Lá não existe uma vinculação com a atividade. Lá não existe uma vinculação com a alíquota. O que muita empresa tem feito? Emite qualquer coisa, de qualquer jeito, e acha que vai dar tudo certo. Não vai. O que nós fazemos aqui? Ao coletar cada nota prestada do ambiente nacional, nós fazemos um deparo. Então, pensa só. Nós fazemos um deparo para enviar essa informação para o ambiente nacional. O que é esse deparo? Eu pego o que eu tenho no município e comparo com o que eu vou enviar para o ambiente nacional, com o template, documentação técnica. Na coleta, a mesma coisa. Se a empresa do Simples não tem atividade de engenharia, está emitindo nota com atividade de engenharia, essa nota vai vir coletada para a prefeitura com um alerta. A Secretaria de Fazenda vai receber um relatório com essas informações, porque a empresa vai ter que analisar. Porque talvez aquela atividade que ela está emitindo nota lá, ela não tem, não está no CNAE, não tem alvará sanitário, não tem alvará de localização de funcionamento, sequer pode ser exercido naquele lugar, eu não sei. Estou falando das possibilidades que pode acontecer. Então, a Prefeitura de Ipatinga vai fazer esse controle. E mais importante, ISS. O ambiente nacional permite você colocar várias informações. Então, eu tive a peculiaridade, né, juntamente aí com o Dagoberto, a gente pegar uma nota do município aqui de Minas num cartório. R$500 mil. O cartório declarou que era isento. Quanto que gerou de ISS no ambiente nacional? Zero. Porque esse município optou desde o começo do ano para o ambiente nacional. Coletamos a nota? ISS normalmente. Por quê? A nota tem imunidade. No sistema da prefeitura, eu tenho imunidade para aquela empresa? Tem não. ISS. Aí o sistema já gera ISS. Então, atentem-se com o processo de emissão. Não é só porque está no ambiente nacional e lá é aberto, que agora pode emitir qualquer coisa, qualquer valor. Evidentemente que não. A legislação municipal, conforme foi explicado desde o começo, continua válida. E o sistema está aqui para garantir que isso ocorra, tá bom? Então, existe esse depara, sim. Ele já é aplicado para notas tomadas hoje também, principalmente para alíquota e retenção, mas vai ser aplicado, evidentemente, para as notas prestadas, tá? Para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Essa é a tela, esse é o ambiente de emissão para as empresas do Simples Nacional, tá? Vocês já podem acessar, já entrem lá, acessa. A emissão de notas, evidentemente, não está disponibilizada ainda, mas vocês já podem acessar para ver como que é a tela, sintam-se tranquilos. E tem também um ambiente de produção restrita, que é o ambiente de teste do ambiente nacional. Lá vocês podem acessar também, já tem uma tarja vermelha grandona dizendo que ele é ambiente de produção restrita, que a nota fiscal não tem validade jurídica, mas é bom para vocês poderem se familiarizar com o ambiente, tá? Porque de agora até indefinido, nós vamos ter que trabalhar com dois ambientes. O servidor de Ipatinga vai ter que fiscalizar as empresas, consultando o ambiente nacional e consultando o sistema da prefeitura. Vocês vão ter que trabalhar consultando o sistema nacional e no sistema da prefeitura. E vai ser assim porque não tem outra opção pelo aquilo que foi posto para a gente pela reforma tributária. O ambiente nacional não tem todas as funções que o sistema municipal tem, e ao mesmo tempo a emissão de nota e o envio estão sendo concentrados lá nesse ambiente nacional, tá? Então, para as empresas optantes pelo Simples, o link está aqui, tem esses dois arquivos aqui que orienta cada um de vocês. As empresas do Simples, que tem aí um software RP, um Bling, um Conta Azul, uma empresa assim, acredito eu certamente que essa empresa já está pronta para trabalhar com o layout nacional. Se você tem um RP talvez menor, ou então um RP próprio, tá? Atente-se a essa documentação, porque ela vai ser importante, tá bom? E aqui o prazo que a Prefeitura de Ipatinga estabeleceu para as empresas, tá? Hoje,
hoje, 2023/7/2026. Está ocorrendo esse workshop aqui com vocês, tá? Sintam-se livres aqui para usar o chat para fazer pergunta. Até o momento foram poucas perguntas. No dia 3/8, teremos, então, os campos IBS-CBS em tela, produção e homologação e obrigatórios no ambiente nacional. Se isso aqui mudar, prefeitura, a gente vai comunicar a vocês. Mas hoje a informação que a gente tem é essa. E a partir de 24/8, o município de Patinga começou uma obrigação antecipada para o ambiente nacional para as empresas optantes pelo Simples, tá? Por que que a Prefeitura de Patinga fez isso para as empresas optantes do Simples? Para tentar facilitar a vida de vocês, tá? 1/9 é obrigatório, todo mundo tem que estar lá. Mas a partir do dia 24, a empresa que já tem o web service, já está preparada, já usou, ela consegue já ir fazendo essa transição. O objetivo, pessoal, é evitar que vocês cheguem no começo do mês, vocês vão emitir as notas de todo do faturamento do mês anterior e estão travados, não sabem como faz, aí o regime especial não aparece, aí tem uma situação específica, falta informação do cadastro, vocês têm que receber, tem aquela situação um pouco complicada. É ruim para vocês vão para a prefeitura, pede urgência, é uma situação urgente mesmo, mas tem outras pessoas também para ser atendidas. Então, para evitar esse estresse, vocês já podem ir se antecipando a essas situações aí e regularizando isso, tá? Vamos aqui para as perguntas. A Lília foi a última pergunta respondida pelo Dagoberto. Temos um anônimo. Muda alguma coisa para o usuário que faz emissão de nota avulsa? Se sim, quando? Vai ter o destaque do IBS e CBS da mesma forma, tá? Nesse primeiro momento, nós ainda não trabalhamos com as notas avulsas, vamos fazer a inclusão do ambiente da mesma forma, porque vai ter o destaque do IBS, tá bom? Mais um usuário anônimo perguntou: como fica a situação de cartórios, que tem uma informação à parte no sistema da Sigcorp, que no momento não estou conseguindo nem lançar os atos, só consigo gerar a guia do ISSQN no modelo simplificado. Tá. Cartório é uma situação um pouco atípica. Tá? E por que que é atípica? Tem um celeuma muito grande, que nós ainda não temos aí uma previsão específica por parte do comitê gestor. Por quê? Na leitura aqui do artigo 12, aqui para frente, que fala da base de cálculo, tá? Aqui. Pela lógica que está nesse artigo, tá? Isso tem nada a ver com o feito de Patinga nesse primeiro momento, tá? Os emolumentos que hoje vocês deduzem da base de cálculo do ISS, a princípio, no IBS-CBS, não vão ser dedutíveis. É o que está escrito aqui. É uma interpretação. O comitê gestor vai aplicar isso? Faço a menor ideia. Mas o que acontece? No município de Patinga, vocês usam o Sigcorp cartórios. Fazem os atos e lá fazem emissão de nota. Desculpa, fazem os atos, declaram os atos, sobem a DAP de vocês ou no modelo simplificado, e a partir daí vocês conseguem gerar a guia de SSQN. E vários municípios utilizam ferramentas semelhantes, onde cartório não emite nota. Dentro da sistemática do ambiente de dados nacional, eu entendo que os cartórios se tornaram obrigatórios, que a emissão de notas para os cartórios se tornou obrigatória. Tá? Só que, ao mesmo tempo, o município ele fica um pouco na barreira de regulamentação por conta de toda a situação que eu tenho no IBS-TBS. Tá? Então, hoje, fica a cargo do município de Patinga. Se o município de Patinga entender que vocês têm que emitir nota fiscal, nós vamos habilitar os parâmetros aqui para vocês emitirem a nota fiscal, fazendo dedução meio dos emolumentos, como vocês fazem. Tá? O que eu imagino que vai acontecer pelo IBS-CBS vindo do comitê gestor? Que a emissão de notas vai ser ato a ato. Porque hoje, quando vocês declaram simplificado e quando vocês vão no sistema emitir nota, muito cartório faz uma emissão só para o mês todo. Tá? Vai depender da interpretação que o município de Patinga vai dar para vocês. Mas o que eu entendo, e até consultando com o professor Francisco Ramos Mangieri, que é uma referência nessa matéria, não estamos aqui antecipando nenhuma decisão do comitê gestor, não faço ideia do que eles vão decidir. Mas a lógica é que a nota vai ser ato a ato mesmo, e no CPF do cartorário. Então, vocês vão ter que emitir a nota fiscal no CPF, porque o ISS é CPF, e vão continuar fazendo as obrigações de contratação, tudo mais, como vocês fazem no CNPJ, tá? Vai ter, então, um acesso a mais em decorrência disso.
Mas quem vai decidir esse processo, até ver se tem algum conflito com a legislação municipal, é a Prefeitura de Ipatinga. Nós já temos aqui em outras prefeituras cartórios emitindo notas ato a ato da ISS, via tela, via sistema informatizado, ou uma nota por mês, tá? Então, assim, inclusive teve até um município que ele foi muito peculiar. Ele disse que publicou um decreto dizendo que cartório era obrigado a emitir nota, ponto. Não detalhou como. Aí cada serventia, uma foi lá emitiu por mês, uma foi lá emitiu ato a ato, esperando aí a normatização que a gente vai ter do comitê gestor, é isso que se espera, tá? Mas tem essa situação um pouco atípica com cartórios mesmo, porque vocês, como por se tratar de delegação de serviço público, tá? Essa delegação ocorre no CPF, a tributação é no CPF, né? Porque é o serventuário do cartório tabelião que é o responsável. Então, se o tabelião ele muda de serventia e não pagou ISS, quem é responsável é o CPF dele. E a Receita também quer essa emissão de nota no CPF por conta do imposto de renda lá na frente, quando for cruzar com o ambiente nacional. Então, assim, a ideia do ambiente nacional é fazer essa padronização mesmo, tá bom? Acredito, então, que não temos mais perguntas, Tem sim, Gladson. hein? Tem. Tem umas que eu não respondi ainda. Ah, tá, não tinha atualizado para mim. Então, peraí, ó. Vou dar um upvote aqui, o Gladson, também cartórios. naquele Acho primeiro item do bem-vindos, também tem algumas perguntinhas lá. Algumas eu respondi, mas tem outras que estão chegando, tá? Tá bom, tá bom. Então, vou pegar aqui a Ana, tá? Pelo cronograma de antecipação, no dia 24. Você está dizendo esse cronograma aqui da prefeitura, né, Ana? Isso mesmo. Aqui, Ana, eu acredito que você pode ir na prefeitura conversar com a fiscalização, tá? Porque esse prazo aqui é um prazo interno da prefeitura, tá? Então, assim, no ambiente de produção de teste já vai estar disponível para vocês. Mas o município aqui estabeleceu 24 de agosto, tá? Então, o Dagoberto já respondeu aqui, o que está pensado é 24 de agosto, tá? A Anonis perguntou sobre os slides. Sim, vamos deixar esses slides aqui vinculados com o vídeo no YouTube, tá? Que vai ser disponibilizado. Quando vocês entram no sistema de Ipatinga hoje, já aparece um banner do workshop, tá? Nós vamos atualizar esse banner com o link da gravação. Então, quando vocês clicarem, vai direcionar para o YouTube. Lá vai ter a gravação e vai ter o material também, esse slide que acompanha, tá? Mais uma pergunta anônima, que a partir de quando as empresas optantes pelo Simples Nacional terão que destacar IBS e CBS. Vai depender do regime que você escolher, tá? Se vai ficar no Simples puro, não tem destaque. Se vai ficar no Simples híbrido, aí você vai ter que destacar. Quando? 2027, tá? 2027. Mas tudo vai depender se você for optar pelo regime híbrido e ver se ele vai ser mais compensativo para você, né? Se vai compensar mais no sistemático de tributação. Aí o seu contador vai poder te orientar com mais detalhes sobre isso. Mais uma pergunta anônima. O Simples Nacional será obrigatório a destacar em 1º de agosto IBS-CBS? Não. Simples Nacional não destaca IBS-CBS em 2026, tá? Não destaca. Agora deixa eu ver aqui a pergunta de boas-vindas. A Vânia. Ah, tá. Aqui já foi respondida, né? Os que estão com X, o verdinho está respondido, né, Eric? Isso mesmo. Perfeito. Bom, sobre a DCTF Web, né, está fora aqui do nosso escopo, está regulamentado pelo ambiente nacional. Eu não vou nem entrar aqui, porque o foco nosso foi respondendo a pergunta da Milena, tá? O foco nosso aqui foi mesmo no IBS, CBS, na sistemática municipal, tá? Isso hoje não vai impactar para a gente, não. As empresas de serviço médico que não estão no Simples, vai ter que destacar IBS, CBS? Vai. Se não está no Simples Nacional, vai ter que destacar, tá? Aí veja com o seu contador se vocês têm direito àquela redução lá de serviços médicos de
salvo engano, 60% que está ali. 40%, na verdade, né? Perdão. Então, veja que o seu contador se tem direito ou não, mas optando pelo simples não destaco, tá? É o que está aqui. Então, dessa linha aqui acabou. Vamos ver se tem mais alguma. Gledson, apenas para salientar, tá? A pedido da própria Maíra, que o canal de atendimento oficial é o Plantão Fiscal Online, tá bom? Acho que vale a pena salientar isso, tá bom? Perfeito, perfeito. Ah, acho que a última pergunta aqui é do Anônimos também, né? Acho que todo mundo está com os horários, sem identificar o nome. Não entendi sobre a questão de emissão de nota fiscal para empresas do Simples. Não é para empresas do Simples, é as empresas do Simples, tá? Se você está emitindo nota, você é prestador, o seu tomador, nesse momento, é independente se ele é optante pelo Simples, se não é. Vai emitir a nota normal. Se a empresa prestadora é optante pelo Simples, ela vai migrar para o ambiente nacional 1º de setembro. É o que está previsto na Resolução 89. 1º de setembro. A Prefeitura de Patinga está possibilitando para vocês, para tentar evitar qualquer situação anômala, atípica em setembro, que muitas empresas emitem as notas do mês anterior no 1º dia do mês, né? Vocês poderem testar e migrar aqui no dia 24/8, tá? Antecipando aí uma semana. É isso que a Prefeitura de Patinga está fazendo para ajudar vocês. O prazo é no dia 1 de setembro. É isso que está previsto. Então, nessa data, 1º de setembro, todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, aqui no sistema da Sigcorp, terão a emissão de nota fiscal desabilitada. Vocês não vão conseguir emitir nota aqui mais. Então, na dúvida, onde que eu emito nota? Se você entrar no ambiente municipal e o botão estiver desativado, você é optante pelo Simples, você vai emitir pelo ambiente nacional, tá? Esse é o procedimento, tá bom? Mais uma pessoa perguntou se pode retroagir nota. Pode, tá? Retroagir, no caso, a data de competência. O Simples, o Ambiente Nacional permite isso também. E aí a prefeitura não consegue regular, né? Uma das grandes limitações do Ambiente Nacional é que a prefeitura não tem muito poder de determinar muita coisa. A data de emissão, como também é no sistema municipal, ela é fixa, é um carimbo, data e hora de hoje, né? Mas a competência você pode retroagir, como também acontece no sistema municipal. Uma pessoa perguntou se a nota fiscal não precisaria constar a alíquota de CBS e IBS. Se a empresa for optante pelo Simples, não. Se for optante pelo Simples, vai constar normalmente, tá? Aqui em agosto, tanto o layout da Receita Federal quanto o layout do Sigcorp já vai ser o layout novo, o layout da nota técnica número 8, que aqui inclui os blocos de campo de IBS e CBS no documento da DANF, que é o documento de impressão. Lá vai ter as informações de nota do IBS e CBS normalmente, tá? Mas não vai se aplicar para quem é optante pelo Simples. A retenção de ISS, a última pergunta que chegou aí, ó. A pessoa perguntou se como ficará a retenção de ISS na prestação de serviço realizada fora do município do prestador. Não muda nada. A legislação municipal não mudou. Do ISS fica do mesmo jeito. Se a legislação prevê retenção, é retenção. Se não prevê retenção, não tem retenção. Tá? Não muda. Eu acredito que você está perguntando porque o local de incidência do IBS, ICBS e do ISS é diferente, que é pelo critério de destino. Mas isso não é uma seara que a gente vai entrar agora, não. Vamos esperar ficar aqui a emissão do IBS, CBS tranquila. Então vamos passar aí agosto, setembro, outubro, né? A gente faz um outro workshop para mostrar para vocês aí como vai ficar em 27, porque 27 vocês vão ter que pagar IBS. Agora ninguém paga, só destaca, tá? Mas não vai ter diferença nenhuma na retenção, não, tá? Fica a legislação municipal do mesmo jeito. A empresa, ela emite nota para tomador sem a especificação, tá? No ambiente nacional, você também vai conseguir fazer isso. Isso é aquela nota de regime especial do município, que é o tomador não identificado.
tá? Você emite a nota no município, sem um tomador identificado, a gente consegue enviar isso para o ambiente nacional da mesma forma. O ambiente nacional permite isso. Por que que isso é importante? É uma excelente pergunta. Por quê? O ambiente nacional tem que ser parametrizado, tá? Então, essa é uma questão que é bom você procurar a prefeitura ali no dia 24 para saber se está tudo certinho lá, né? Porque a prefeitura vai ter dois trabalhos. Na verdade, vai ter três, né? Porque vai ter que atualizar aqui, atualizar lá e ficar mexendo no cadastro. Então, é bom você procurar a prefeitura antes, ver se os parâmetros estão certinhos, emitir a nota teste, tá? Para você não passar por nenhuma intempérie aí, tá? Mas o ambiente nacional também aceita tomador sem especificação, tá bom? A Rafaela fez uma pergunta sobre emissão de nota de empresas de débito e crédito. Está se referindo ao quê, Rafaela? A empresa de débito e crédito quitante pelo Simples? Você diz ao débito e crédito a compensação, é isso mesmo? Vou esperar a sua confirmação aí. E tem mais um comentário aqui na pergunta de bom dia. Foi mais respondendo outra pergunta, né? Que sim, as empresas de serviços médicos de regime regular terão que destacar IBS e CBS. Tá Bebê, bom? bebê, Esperar só com o complemento da Rafaela e a gente acredita que encerramos, né? Não identifiquei nenhuma outra pergunta aqui. Pessoal, eu estou percebendo que algumas pessoas levantaram as mãos, tá? Vou pedir vocês para comentarem aqui no Perguntas e Respostas, fazerem a pergunta aqui, até porque tem a parte ainda do web service, da configuração, que agora é para o Dagoberto, senão a gente se estende muito aqui mais no evento, tá bom? E a última pergunta aí, exatamente, optantes pelo Simples, regime normal, vão continuar emitindo pelo sistema da prefeitura. Exatamente, tá? Não mudou isso. Ah, tem a Sueli aqui também. Isso, exatamente. Sueli é a mesma coisa. As empresas que não são optantes pelo Simples vão continuar emitindo nota no sistema municipal. Conforme eu mostrei, a tela vai ser essa aqui, tá? Mesmo caminho, só mudou os campos aqui de BS-CBS. O Rafael perguntou sobre o link, né? Acredito que é o link da gravação. Vai ficar no site da prefeitura, da Sigcorp, quando vocês entrarem lá em Patinga, meu município.online, emissor de notas, aparece o banner hoje da reforma, vai aparecer, nós vamos alterar o mesmo banner, colocando só o link da gravação para vocês conseguirem acessar, tá bom? Pessoal, eu agradeço aí o tempo de vocês, mais uma vez, agradeço a participação de todo mundo, tá? Sintam-se livres para contactar a gente no nosso sistema de chamado, caso tenha alguma dúvida. Vamos melhorando essa comunicação com vocês, enviando comunicados, colocando avisos no portal. Essa semana iremos colocar um comunicado específico do IBS, CBS e do Simples Nacional, para tentar orientar vocês aí nesse processo de transição. E passo agora a palavra para o Dagoberto para falar um pouquinho aí do web service especificamente. ô Agradeço Gledson, mais uma vez. bom dia, Diga. bom dia. A Rafaela complementou a pergunta dela, tá? Ela colocou um comentário lá, que é Deixa eu ver aqui, referente então. a empresas de regime normal, lucro presumido, real. Não tem migração para o ambiente nacional. Rafaela Alves. Não, não, Rafaela, agora eu entendi. Tá, as empresas do real presumido, né, não vão passar para o ambiente nacional, não. Vão emitir em Patinga emissor próprio, tá? A prefeitura não mudou nada nesse sentido. Aí é o que eu disse, é a tela de emissão adaptada, que a gente acabamos de incluir os campos IBS-CBS, ou via web service também, que o Dagoberto vai falar agora. Então, para as empresas que não são optantes pelo Simples, ou seja, lucro real, lucro presumido, e o regime de homologação normal, vai passar agora para o Dagoberto, mostrando para vocês o que mudou no web service, tá?
Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Dagoberto, eu sou gerente de tecnologia. Eu vou abordar um pouquinho mais a questão do web service com vocês. Eu vi que tem algumas pessoas com a mão levantada. Eu peço que essas pessoas digitem a sua dúvida no campo de perguntas e respostas ali, por favor, que a gente vai respondendo de acordo com a ordem de chegada aí, tá? Bom, eu vou explicar um pouquinho, porque mesmo sendo algo que entrou em janeiro, ainda é novo para muitas pessoas, como que funciona essa comunicação com o ambiente nacional, tá? Então, eh, hoje, vocês do Web Service fazem o envio das informações para nós, né? Nós fazemos o recebimento, fazemos um trabalho que quem vai integrar agora diretamente com o ambiente nacional vai sentir essa grande diferença, que o trabalho que a gente faz aqui é muito grande. A gente, do nosso lado, limitou muitas informações para nós tratarmos aqui, para não ter que encher o XML de vocês, de informações, tá? Porque o ambiente nacional é para receber aproximadamente 400 campos, né? Então, nós tratamos internamente, padronizamos, enviamos para o ambiente nacional, que é o envio para a ADN, e após o envio temos que aguardar, tá? A validação, seja aprovando ou seja recusando a nota, nós temos que aguardar. E esse processo não depende de nós. A partir do momento que nós enviamos para a DN, pode ser em segundos ou pode ser em minutos, pode ser em horas. Lembrando que o ambiente nacional hoje é um ambiente que recebe notas de todos os municípios do Brasil. Então, em algum momento, sim, vai ter um gargalo, em algum momento, sim, vai ter lentidão, e aí nós temos que aguardar, tá? O que nós podemos do nosso lado, a gente sempre está melhorando, tá? A comunicação principalmente, mas ainda dependemos dele. E aí nós temos duas situações, que é o aceite da nota. Aceitou a nota, de fato, vira uma nota fiscal, porque antes disso ela ainda não é uma nota fiscal, tá? E aí, quando é recusado, nós temos as opções de recusa, né? Que vocês hoje têm uma telinha ali para acompanhar o envio da DN, para entender, de fato, por que que a nota foi recusada, tá? É, que geralmente está sendo tendo mais recusa no ambiente nacional? São dados cadastrais, principalmente do tomador. Por quê? Porque o ambiente nacional valida todos os dados. Então, se você mandar o dado do tomador com um número vazio, e nós comunicarmos com o ambiente nacional com o número vazio, essa nota vai ser recusada, porque ela vai entender que está faltando o número do logradouro do tomador, o bairro. Então, é muito importante o preenchimento das informações corretamente, todos os dados possíveis. Anteriormente, nós tínhamos o poder da emissão da nota, então nós relevávamos muita coisa, né? Hoje, como nós não temos esse poder, nós precisamos da confirmação e a aprovação do ambiente nacional. É muito importante que os dados estejam muito bem preenchidos, tá? Aí a gente tem a padronização dos dados, tá? Quando a gente recebe, de novo, a gente faz toda a padronização, ajuste necessário, e em torno de 400 campos que nós enviamos para o ambiente nacional, tá? E aí a gente converte. É importante, se tiver empresa de web service aqui que vai ter que migrar para o padrão nacional, começar a testar o quanto antes. É muito diferente a estrutura, é muito diferente a maneira que eles recebem os dados, a devolutiva e principalmente o suporte. É muito difícil ter suporte do ambiente nacional. Aqui vocês têm um local para questionar, um local para abrir chamada, um local até para marcar reuniões quando precisam com nós. Lá não tem isso. Então, quanto antes vocês se adaptarem ao layout do ambiente nacional, as empresas do Simples, principalmente, que precisam migrar em 1 de setembro, é importante, tá? Porque é muito diferente do que é feito hoje. Tá? Como eu expliquei a questão do envio da DN, tá? A nota, quando ela é aceita, de fato, ela vira uma nota fiscal. E se ela for recusada, nós temos a tela que disponibiliza ali a informação de recusa da nota, tá? Por que que vocês não conseguem automaticamente reenviar essa nota para a DN, tá? Muita gente questiona, poxa, mas se eu arrumar o cadastro, eu consigo enviar a nota? É importante arrumar o cadastro, mas você não consegue enviar a nota. Por quê? Porque quando você quando nós recebemos a nota, nós já populamos essa nota numa tabela que chama pré-envio. Então essa nota ela já está guardada com todos os dados fiéis que foi enviado para o ambiente nacional. Para fazer esse ajuste, nós temos que fazer via banco de dados. Então eu vou lá, coloco esse número que ficou faltando e reenvio a nota, tá? Isso pode ser solicitado através
do portal da prefeitura, do atendimento que vocês têm ali com eles. Uma nota minha foi recusada porque identificamos aqui que o tomador estava com o cadastro incompleto. Vocês conseguem reenviar ela para nós? Aí a prefeitura vai nos solicitar e nós vamos fazer o reenvio, tá? Não tem como, infelizmente, não tem como ser de outra maneira, por conta que nós temos que armazenar os dados que nós enviamos para a Receita, tá? Se tiverem perguntas desse assunto, podem ficar à vontade, tá? Eu vou parar de compartilhar por um momento para ler as perguntas sobre esse assunto e em breve já começo a falar sobre outros pontos importantes. Porque o Web Service de Ipatinga não nos permite enxergar e visualizar a prévia da emissão da NFS. Outro ponto, caso seja possível isso, deveria ao menos ter a opção de enxergar o valor líquido. Como há mudanças constantes, há possibilidade maior de erros e, consequentemente, cancelamentos. Bom, eu acredito que o Abraço ele não disponibilize nenhuma função que você consiga pré-visualizar o que tu está emitindo, né? Existem as tags que vocês preenchem para emissão, e com aquelas tags nós fazemos todos os cálculos, todos os ajustes, toda a padronização. As mudanças constantes que aconteceram esse ano não foram porque a Sigcorp quis. Não, vamos mudar o layout. É porque constantemente o ambiente nacional muda. E nós não podemos deixar que o município e os contribuintes parem de emitir nota. Então a gente vai ajustando e vai atualizando o manual de acordo com as atualizações que estão acontecendo. Principalmente março e abril foi um caos muito grande, porque foi quando a Receita começou a mexer no PIS e COFINS, que ela identificou um erro no início do processo deles, e aí eles alteram sem nos falar também. A gente descobre muitas coisas com erros que a gente recebe do ambiente nacional. A nota não parou de ser aprovada, mas por quê? A nota foi aprovada ontem, hoje não é mais. A gente ia lá e via, pô, mudaram o cálculo PIS/COFINS. Nós temos que ir lá ajustar o cálculo PIS/COFINS. Teve que incluir PIS/COFINS e CSLL retido, algo que nós não tínhamos. Naturalmente, todos eram retidos anteriormente. Hoje a gente tem a opção de com retenção e sem retenção. Então, não é algo que nós mudamos aqui por conta própria. É sempre seguindo o ambiente nacional, tá? E vocês que vão migrar para o ambiente nacional, Simples Nacional, em breve, vão sentir um pouquinho disso, porque é difícil a comunicação com eles, é pouca orientação, pouco apoio, pouco suporte, tá? Gladson, essa como irá se tratar a emissão de bens móveis dentro do sistema da prefeitura? Acredito que continua normal, né? Só não tem a questão de locação ainda, que tá para ser implementado pelo ambiente nacional, se eu não me engano. Isso é porque tem uma nota técnica que descreve nota de locação, nota técnica de venda, bens móveis e bens imóveis, né? Mas isso ainda não está regulamentado, nota técnica 9 não tem cronograma de implementação, mas o que a gente tem entendido, e é o que está na nota técnica 9, é que tudo vai ser via ambiente nacional, tá? Essas declarações especiais novas, né? Até acabei de fazer um comentário, mas está demorando um pouquinho para atualizar. Não. Perfeito, perfeito. E chegou recentemente também do Anônimo perguntando também de bens móveis no ambiente nacional ou no sistema da prefeitura. O Gladys acabou de explicar que ainda não tem nada específico do ambiente nacional para a gente implementar, então, por enquanto, ainda não está disponível e não ficará por enquanto disponível, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do IBS-CBS via web service. Então vamos lá. Mais uma vez, tá? IBS-CBS não precisa ser informado para quem é optante do Simples. Então, inclusive, nesse mês, o último mês dos prestadores que são optantes pelo Simples Nacional, não tem a necessidade de informar as tags de IBS-CBS, mas se informar a gente vai ignorar, porque para o Simples Nacional não faz diferença, tá? Aqui nós temos algumas tags e, como eu disse, nós evitamos ao máximo incluir tags para que vocês precisem de fato preencher. Então, colocamos só 3 tags, que com essas 3 tags nós conseguimos
da maneira correta, fazer toda a tradução das informações e enviar para o ambiente nacional, tá? São as 3 tags que já estão disponíveis no manual, como o Gladson mostrou para vocês, tá? São a tag de Código de Classificação de Tributação, SINDIOP, o Código de Indicador de Operação, e o Código de Tributação Nacional, que anteriormente nós usávamos só o Código Municipal, agora nós vamos usar ambos, o Código Municipal e o Código de Tributação Nacional. É importante, e foi disponibilizada uma tabela, né, lá no ambiente da prefeitura. Existe um vínculo entre as 3 tags, é uma combinação, tá? Pela tabela é mais fácil porque é uma linha. Então, você colocou o código de tributação, você vai seguir a mesma linha para pegar o código de classificação tributária e o código de indicação de operação. Eu vou mostrar para vocês em breve aqui a tabela também, tá? E aqui o exemplo de como fica o IBS-CBS, tá? Colocamos, inclusive, isso está lá no manual, ele fica dentro de informação de declaração de serviços prestados, né? Prestação de serviços, IBS-CBS, e aí as 3 tags que nós incluímos aqui, tá? Resumo, somente 2026, a regra transitória de aplicação das tags de IBS-CBS, excluindo o Simples Nacional, tá? E 3 códigos interdependentes, CClassTrib, SINDIOP e Código de Tributação Nacional, conforme a planilha oficial, tá? Vou parar de compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade também de ir perguntando. E em seguida eu vou apresentar essa tabela para tentar explicar um pouquinho dela para vocês. As notas, naturalmente, o Anônimo perguntou há 3 minutos atrás se as notas que estão no sistema da prefeitura são migradas para o sistema nacional. Sim, todas. Se elas não migrarem, não conseguem nem emitir, tá? O Ambiente Nacional que é o responsável pela emissão da nota. Então, todas as notas que são emitidas no portal da prefeitura, naturalmente, elas estão no portal do Sistema Nacional. Em relação à impressão em lote, só permite imprimir 20 em 20. Não devemos melhorar isso e aumentar, tá? Imagina que tem empresas que emitem 30 mil notas por mês. Essas notas nós precisamos consultar o ambiente nacional no momento da geração do PDF. Tá? Imagina eu pegar 10 mil notas e fazer essa comunicação. Eu vou travar o sistema da prefeitura e nenhuma outra pessoa vai conseguir imprimir. Infelizmente, nós dependemos ainda dessa comunicação com o ambiente nacional. E abrir para mais impressões nesse primeiro momento não seria o ideal. Estamos estudando outras maneiras? Sim, estamos estudando outras maneiras e acredito que para 2027 a gente já tenha que não ter que consultar a API do Ambiente Nacional e que consigamos do nosso lado fazer a impressão direta. Aí a tendência é que a gente consiga liberar uma quantidade maior de lotes de impressão, tá? Emanuela Lopes perguntou se as tags vão começar a aparecer no XML em agosto. Isso, elas já estão disponíveis no ambiente de homologação, que o link está lá no portal da prefeitura. E dia 3 de agosto elas já começam a ser aceitas no ambiente de produção oficial, tá? Então você já consegue fazer testes lá no ambiente de homologação, tá? E a partir de 3/8 já consegue emitir as notas e a impressão. Tá? O ambiente de homologação está disponível e no final do dia de hoje vocês já vão conseguir também imprimir a nota no ambiente de homologação, já no novo layout. O layout mudou muito, é um padrão nacional que o ambiente nacional impôs, ficou bem diferente do que era. É até no primeiro momento difícil de encontrar algumas informações ali, por isso que nós estamos disponibilizando com antecedência para vocês também já irem entendendo, mas de fato a gente não consegue muito mexer naquele layout. Tem empresa, eu gostaria que mudasse um pouquinho o layout. A gente não pode, a gente tem que seguir o modelo oficial do padrão nacional, tá? Então é por isso que a gente está disponibilizando para vocês até estudarem e entenderem como está ficando esse novo layout, tá? Eu vou baixar a planilha aqui para apresentar para vocês do ambiente nacional, como que funciona. Só um minutinho, por favor. Acho que até complementando a fala do Dagoberto, que é muito importante, né?
nós, enquanto empresa de tecnologia, muitas das recomendações é muito do ambiente nacional, né? A gente tem que seguir esse padrão, né? O padrão ele veio justamente para deixar tudo da mesma forma, para não ter vários tipos de layout, né? Então, muitas vezes é imposto mesmo que seguimos essas orientações, né? Então, às vezes eu entendo, né? O pessoal da prefeitura fala, nossa, mas o contribuinte está aqui, tá chateado, e a gente fica de mãos atadas, porque do nosso lado a gente não tem como fazer. Qualquer mudança que a gente faça impede as emissões de notas, né? Então, por isso que a gente tem que seguir nessa linha. A gente espera mudar? Espera. Eu até respondi aqui num chamado que não só nós, mas uma grande quantidade de empresas que estão no grupo da FENAINF, tal, vão mesmo, fazem abaixo-assinado, falam com a Receita, mas infelizmente a gente, todos aqui ficam sob essa orientação deles, né? Então, só para deixar bem claro. Vai lá, Dago, desculpa te atrapalhar aí. Não, não atrapalhou, não. É só responder uma pergunta aqui da Suelen. Vamos poder baixar o XML da Prefeitura para importação no nosso sistema em lote. Com o ambiente nacional, tem que baixar uma por uma? Bom, a vantagem, assim, mesmo você emitindo no ambiente nacional, Suelen, nós vamos trazer a nota para o portal da Prefeitura. Então você pode continuar baixando diretamente no portal da Prefeitura, tá? Você não precisa baixar pelo ambiente nacional, tá? Caso você queira baixar, não tem problema, mas a nota vai vir para o ambiente da Prefeitura. Até para questão de SS, questão de encerramento mensal. Então você pode continuar baixando normalmente dentro do ambiente da Prefeitura, tá? E o Anonymous perguntou: o contador consegue ter acesso a todas as empresas vinculadas a ele pelo Sistema Nacional? Gladson, você sabe responder isso? Então, na documentação nacional, não tem nenhuma informação de um acesso para contador. Porém, o Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Receita Federal, estão fazendo uma bateria de cursos. Esses cursos têm acontecido todas as terças-feiras no YouTube, no canal do Conselho Federal de Contabilidade, está disponível para... Inclusive, os cursos anteriores estão lá gravados, tá? E aí, na aula 4, que fala do módulo de cadastro, eles anunciaram que vai ter um acesso para contador, vai ter, então, assim, não tem hoje, mas terá no futuro, que também não está definido quando, um acesso para contador. E a Serpro, hoje, ela tem uma API que você pode contratar deles, que é uma API de contador integrador, né? Eu esqueci o nome exatamente. Mas lá vocês vão conseguir ter essa visão do ambiente nacional via aplicação dessa API com a Serpro. Mas em tela foi anunciado que vai ter, mas ainda sem um prazo específico. Então, hoje vocês vão ter que acessar via certificado, empresa por empresa. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui é a tabela que está disponível no portal da Prefeitura e é fundamental a utilização dela para o preenchimento das tags de BS-CBS no Abrasf, tá? E tela também depois vão ter que, porque tem essa ligação dos códigos, ela é um padrão do ambiente nacional, tá? Então tem que ter essa ligação. Por exemplo, informamos que o código municipal é o 101, tá? Então, para o 101 eu tenho essas variações tanto de NBS, Sindiop não varia, ele é um padrão, nesse caso, tá? Então, por exemplo, informei 101 no Código Municipal, eu vou informar naquela nova tag do Tributação Nacional, 010101. Importante o 0 vir antes, porque o 0 faz parte do código. Então, se vier 10101 sem o 0 à esquerda, o Ambiente Nacional recusa que ele não identifica o Código Nacional, tá? Então, informou 101 como Código Municipal, 010101 como nacional, informou esse código NBS, aí vocês vão ter mais duas colunas importantes aqui. Sindiop, que é o código de indicação da operação, aí você vai ter essa coluna do NBS vinculada a essa coluna do Sindiop, então faz de conta que nós pegamos o primeiro, então você tem que seguir o primeiro. Você vai informar o 100, 301. E qual vai ser o C-Class Trib? 000001. É uma linha, tá? Nós colocamos até, tentou deixar o mais intuitivo possível, é sempre uma linha. Informou essa linha da primeira aqui, identificou que o NBS é esse, segue a linha. Pegou a linha, informou as informações de C-Class Trib, Sindiop, você não vai ter recusa de nota, não vai ter divergência de faturamento, não vai ter nada. Vai conseguir emitir a nota tranquilamente, tá? É só seguir a linha. Identifica pelo código de serviço e
o NBS. Depois só seguir a linha e pegar Código de Tributação Nacional, Sindiop e Seclastrib. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. Com relação às notas de tomadores que são buscadas pela Prefeitura, parte delas, em sua maioria, são de outros municípios. Comumente, não são reconhecidas pelos sistemas para importação. Com a migração para o Portal Nacional, o sistema é buscado pela Prefeitura da Empatinha, estarão no mesmo formato do ADN. É aquilo que o Gladson chegou a falar. Quando nós buscamos a nota, principalmente emitida dentro do município, nós já temos meio que um padrão e trazemos para dentro da maneira correta. E fora também, nós padronizamos para o modelo de Ipatinga, por exemplo. Tá? Nós verificamos aonde é a incidência do imposto, quem vai ser o responsável pelo imposto, se é tributado no prestador ou no tomador, tá? Aonde foi prestado o serviço, para tentar trazer com todos os dados corretos. O problema maior é que o ambiente nacional, como foi mencionado anteriormente, ele aceita muita coisa. Por exemplo, ele consegue aceitar que você informe que uma nota ela é imune de ISS. Só que quando chegar para nós vamos fazer a correção, porque nós entendemos que aquela nota não é. Então, nós temos que fazer muitas tratativas do nosso lado. Ajuste de alíquota do Simples Nacional, porque no Portal Nacional, muitas vezes, você pode formar qualquer alíquota, de 2% a 5%. E aí, muitas vezes, não reflete a alíquota real daquele contribuinte prestador. Então, nós temos que fazer o ajuste da alíquota também. Mas a intenção é que sempre nós vamos trazendo as notas fiéis, com os ajustes necessários de acordo com falha de preenchimento no ambiente nacional. Tá? A nota modelo nacional baixada diretamente da Prefeitura não está vindo com as informações do número do NBS. A previsão de regularização. Bom, eu posso verificar essa informação. Tá? No novo modelo, nós testamos e eu vi que já está saindo. Eu posso verificar porque eu não tinha identificado e não havia sido informado que não estava saindo NBS. Mas eu verifico e caso não esteja saindo, o ajuste é muito rápido. Hoje mesmo eu já ajusto. Peço para o time ajustar para começar a sair, tá? Mais perguntas? Empresa que não tem certificado digital. Não, né, Gladys? Tem que ter o certificado digital para emissão da nota, correto? No ambiente nacional, você vai conseguir logar via certificado digital, via senha Gov, tá? Ou via aquele código de identificação, igual é aquele acesso antigo para o Simples Nacional, tá? Mas já adianto para vocês que o acesso em breve vai ser via certificado digital. Toda autenticação do ambiente nacional é certificado digital, então tudo obrigatório. Então, quando você vai logar via Gov ou logar via o Gov, por exemplo, só serve para o representante da empresa, né? Então, qualquer outra pessoa que não está vinculada na Receita como representante da empresa não serve. Então, tem que ser certificado digital, tá? Então, se a empresa não tem, vai ter que adquirir. Infelizmente, a Receita Federal trouxe isso como obrigatório. E digo mais, tá? Que já está melhor do que era. Na documentação original da Receita Federal, o CNPJ, ele era o CNPJ, desculpa, o certificado digital era por CNPJ completo. Ou seja, cada filial tinha que ter um CNPJ específico para poder acessar o ambiente nacional. A FENAINFO estava batendo nessa tecla desde 2024 e só no final do ano passado que eles conseguiram permitir a validação do CNPJ pelo radical, pela raiz, né? Permitido aí que várias filiais tenham o mesmo CNPJ da matriz. Então, isso foi um avanço, porque senão a empresa tem um custo muito grande de renovação do certificado constantemente. Mas o certificado ele é essencial, não tem como ficar sem, não. Perfeito, Gladys. O Elbert colocou que não está saindo NBS, perfeito. Eu vou pedir para o time ajustar hoje mesmo, tá? E o ajuste ele contempla, inclusive, as notas já emitidas, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Reimprimindo a nota já sairá com o NBS, porque nós temos ele guardado. É só a apresentação da nota que não está trazendo o mesmo, tá? O Anônimo perguntou onde fica essa tabela. Eu respondi para ele aqui, mandei o link, na verdade, de onde está toda a documentação, para quem tiver dúvida acessar. Eu vou colocar até como uma pergunta aqui para todo mundo ter acesso. Tá? E aí vocês todos conseguem visualizar lá onde está essa tabela, onde estão os manuais,
para vocês irem se adaptando o ambiente de vocês aí para emissão, tá? Na empresa que Valdinara, na empresa que trabalho, fazemos a INF pelo web service, perfeito. Na impressão não tem um código. Ah, não, perfeito. Já identifiquei aqui e nós vamos incluir isso hoje. E aí, reimprimindo as notas, elas já vão sair com o código NBS, tá? Gladson, foi perguntado se será possível acessar com o certificado digital A3 também. Eu até respondi, mas eu estou vendo Ah, que as perguntas estão demorando um pouquinho para sincronizar. tá É bom. possível sim, tá? É mais inconveniente, porque tem que estar o token físico na máquina, mas é possível também. Certificado digital A1 e A3. Perfeito, perfeito. Bom, da minha parte, eu finalizei, mas estamos aqui ainda aberto para as perguntas, fiquem à vontade. Mais uma vez, as empresas do Simples que vão emitir nota via web service, dê uma olhadinha no manual do Ambiente Nacional. Vocês têm um pouquinho mais de um mês para adequação, então é importante vocês testarem essa adequação, porque ela é trabalhosa, é bem diferente do que a integração com o nosso sistema hoje, que nós traduzimos muitas das informações para mandar para o ambiente nacional. Lá vocês vão ter que mandar todas as tags que eles esperam receber, e são bastante. E como eu disse, não tem um suporte eficaz. Vocês não têm muito apoio, né? Não tem onde se resguardar do lado de lá. Então, e aqui nós não podemos ajudar também, porque nós não temos acesso ao ambiente deles para dizer por que a nota de vocês, por exemplo, não foi aceita no web service deles. Então, não vai ser possível vocês abrirem chamado questionando por que uma nota não está integrando no web service do ambiente nacional, tá? Nós não vamos conseguir apoiá-los a partir da migração para lá. Pareceu que tinha uma nova pergunta, mas não tem. Eu acredito que é isso, então, né? Passo a palavra para a Maíra, para ela poder fazer um encerramento. Mas, assim, agradeço a participação de todos, tá? Roberto, o Eric, a própria Maíra, a Prefeitura de Patinga como um todo, ter propiciado esse momento para a gente. A Prefeitura de Patinga foi, e sempre tem sido aí uma parceira da empresa nessas implementações, a Maíra, a Glauciele, né, atua com a gente aí nessas frentes. E é muito bom ter eventos como esse aí para receber essas feedback de vocês, ter a dúvida, ter a pergunta. Com isso a gente consegue sair junto do outro lado. A reforma, como vocês viram, ela é ampla, ela é complexa e vai durar até 33. Então, assim, a gente tem que atuar junto para sair todo mundo literalmente vivo do outro lado, emitindo nota e a empresa trabalhando. Muito bom. Som da Goberto, nós agradecemos a participação de vocês, agradecemos pela aula de hoje, foi muito bom, muito esclarecedor, e a todos que acompanharam conosco, que fizeram perguntas, que tiraram um tempo para ouvir, agradecemos mesmo. Esse momento foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, e a fiscalização continua aqui, à disposição de vocês no plantão fiscal online. Todos os chamados relativos ao web service continuam sendo feitos no Zendesk para falar diretamente com a SIG. Esse espaço está lá direcionado no site de nota fiscal, e o plantão fiscal dentro do site de nota fiscal, no local de emissão de notas. Fica no canto direito superior, e o ícone é o envelopinho, para tratar de assuntos fiscais. No mais, nós reafirmamos nosso compromisso de caminhar junto com os contribuintes e profissionais da área. Obrigada a todos, tenham uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Muito Valeu, obrigado, pessoal. viu? Obrigado, hein? Tchau, Até a tchau. próxima.